Seja bem-vindo ao Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho com as notícias que marcaram a semana na Justiça Trabalhista. E veja o que preparamos para esta edição. SDI1 condena Banco do Brasil a indenizar bancária dispensada sem justa causa a menos de um mês das eleições municipais. Lanchonete Girafas é condenada por agressão física e racial cometida por gerente contra a empregada. No quadro Quero Post, saiba se o empregado doente, que ainda não cumpriu a carência do INSS de 12 meses, fica sem salário. E ainda, Breno Medeiros toma posse como novo ministro do Tribunal Superior do Trabalho. O Revista TST está só começando. O Revista TST de hoje começa trazendo um caso julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. A SDI1 condenou o Banco do Brasil a indenizar uma bancária dispensada sem justa causa a menos de um mês das eleições municipais. Veja como foi o julgamento do caso. A trabalhadora passou a fazer parte do quadro de empregados do Banco do Brasil em 2008, quando o banco incorporou a instituição Nossa Caixa, com a qual a trabalhadora tinha contrato. A profissional recorreu à Justiça do Trabalho depois de ser dispensada sem justa causa aos 54 anos de idade. Na ação trabalhista, ela informou que a dispensa ocorreu em ano eleitoral e, por isso, pedia a reintegração. Ela se baseou na Lei 9.504 de 1997, que impede a contratação e demissão de servidores públicos nos 3 meses que antecedem as eleições até a posse dos eleitos. O pedido foi negado na primeira e na segunda instâncias. O entendimento foi que o antigo empregador da bancária integrava a administração pública, mas de forma indireta, na esfera estadual. E a eleição de 2008 aconteceu no âmbito municipal. A servidora recorreu ao TST e conseguiu reformar a decisão. O relator do caso na Seção 1 de Dissídios Individuais, ministro Augusto César Leite de Carvalho, entendeu que a discussão era saber se o empregador da administração pública estadual estava impedido de dispensar uma servidora sem justa causa. O ministro observou que o motivo da estabilidade em período eleitoral é impedir que a máquina pública seja usada para pressionar empregados e ressaltou ser preciso reconhecer a estabilidade independentemente do vínculo empregatício, que pode ser na administração pública federal, estadual ou municipal. Por decisão unânime, os ministros negaram provimento aos embargos do Banco do Brasil e determinaram o pagamento de indenização correspondente ao período em que a trabalhadora não poderia ter sido dispensada. E também tivemos outro julgamento de destaque ao longo da semana. E quem tem mais informações é o repórter Dalai Solino. Olá, Dalai. Olá, Ana. A Seção 2 de Dissídios Individuais julgou o recurso de um analista de vendas que queria receber indenização referente a direito autoral pela criação de 3 softwares usados nas empresas do Grupo Ambev. Na Justiça, o trabalhador afirmou que a criação dos softwares gerou grande economia para a empresa, reduzindo horas extras e outros custos. Já a companhia incorporadora da Ambev, em que o analista trabalhava, alegou que havia uma cláusula contratual prevendo que tudo que fosse criado pelo empregado enquanto ele trabalhasse no local seria da empresa. Veja agora na reportagem qual foi o entendimento dos ministros sobre esse caso. O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia reformou a sentença que havia condenado a Ambev ao pagamento de indenização referente à criação dos 3 softwares. Para o regional, o desenvolvimento das ferramentas só foi possível devido às informações exclusivas e sigilosas da empresa disponíveis durante o contrato de trabalho. Além disso, havia previsão contratual de que a empresa seria a proprietária dos programas desenvolvidos no curso do contrato. Depois de a decisão transitar em julgado, o analista entrou com ação rescisória, que foi negada pelo TRT. Ele então recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, pedindo o pagamento da indenização, uma vez que, segundo ele, a criação do software ocorreu fora da jornada de trabalho.
O relator na seção 2 de dissídios individuais, ministro Alberto Bresciani, explicou que o trabalhador não poderia receber a indenização, uma vez que o contrato de trabalho previa o pagamento de remuneração pela criação do software e o direito de a empresa se tornar proprietária dos sistemas. Com relação ao merecimento de indenização por invenção, o regional afirma que na decisão rescindenda que não há controvérsia quanto à criação do software pelo reclamante em benefício da reclamada. O que se discute, em verdade, é a obrigatoriedade de indenizar ante os termos do contrato e das circunstâncias em que ocorreu a criação do software. E conclui que o contrato de trabalho expressamente previa que a criação de qualquer ferramenta ou processo seria remunerada pelo salário e o produto novo se agregaria ao patrimônio do empregador, sendo descabida a indenização perseguida. O ministro ainda explicou que a ação rescisória não se destina à reavaliação do caso, e sim para exame de vícios como erro de fato, o que não foi o caso. Esse entendimento foi seguido por unanimidade. Com isso, o recurso foi negado e o analista não vai receber indenização devido à previsão contratual que impede que o trabalhador receba direito autoral pela criação de software. O Tribunal Superior do Trabalho vai sediar nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro o seminário Reforma Trabalhista e os Impactos no Setor Imobiliário. O evento vai ser coordenado pelo ministro do TST, Alexandre Agra Belmonte, e vai contar com a participação de magistrados, advogados especializados em direito imobiliário e representantes de entidades do setor. Quem quiser participar pode se inscrever gratuitamente no site do tribunal, www.tst.jus.br. E no próximo bloco, quero post. Saiba se o empregado doente que ainda não cumpriu a carência do INSS de 12 meses fica sem salário. Voltamos com o Revista TST e veja agora o giro de notícias pelas turmas. E eu começo com o destaque da segunda turma. O Hospital Santa Rita de Cássia, em Vitória, no Espírito Santo, vai ter que indenizar a família de uma técnica de enfermagem que morreu ao contrair H1N1 durante a gravidez. O hospital se defendeu, afirmando que não poderia ser responsabilizado por uma pandemia e que não havia comprovação de que a contaminação teria ocorrido no ambiente de trabalho. Mas, ao julgar o caso no TST, o relator, ministro José Roberto Freire Pimenta, considerou as fundamentações do TRT do Espírito Santo quanto à existência de nexo de causalidade entre a morte da trabalhadora e as atividades por ela desenvolvidas. Segundo o ministro, o hospital, ao sustentar que não foi demonstrado o nexo de causalidade, atraiu o ônus de provar o contrário, mas não o fez. A decisão foi unânime. E a 8ª turma absolveu o Banco do Brasil de ter que incorporar ao salário de uma bancária a gratificação de função que havia sido suprimida depois de a empregada receber pena de censura. Entenda o caso na reportagem. Muito trabalho, planilhas e contas no computador. Assim é a rotina de um bancário. E aquele que assume uma responsabilidade maior por exercer cargo de confiança, por exemplo, tem direito à gratificação de função. O valor tem natureza salarial e deve ser incorporado ao aviso prévio indenizado, 13º salário e férias. Mas o recebimento da verba é cessado assim que o empregado deixa o cargo. E caso o bancário receba a gratificação por mais de 10 anos, o valor deve ser incorporado ao salário, desde que não haja penalidades aplicadas ao empregado, conforme a súmula 372 do TST.
Uma bancária que exerceu o cargo de gerente do Banco do Brasil por mais de 10 anos deixou de receber a gratificação de salário depois que o banco aplicou uma pena de censura após descobrir diversas falhas cometidas pela empregada. A trabalhadora, que já havia perdido o cargo de confiança, entrou na justiça alegando que ainda teria direito à gratificação de função, conforme estabelece a súmula 372 do TST. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que abrange Amazonas e Roraima, aceitou o pedido da ex-gerente. O entendimento foi que, como a pena já teve como consequência a reversão do cargo, o Banco do Brasil não poderia, pelo mesmo motivo, afetar a estabilidade financeira da empregada. Para o regional, seriam aplicadas 2 punições pelo mesmo fato, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Mas no TST, o entendimento foi outro. O relator do caso na 8ª turma, ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, afirmou que a súmula 372 da Corte Superior Trabalhista estabelece que a reversão por justo motivo impede que a gratificação seja incorporada. Segundo o ministro, como o TRT não afastou a pena, a trabalhadora não teria direito à gratificação. A decisão foi unânime. E seguimos com o giro de notícias. A 7ª turma manteve decisão que considerou abusiva dispensa de uma bancária que se recusou a pagar cheque com assinatura falsificada. Na ação trabalhista, a bancária afirmou que deixou os envelopes de depósito dos caixas eletrônicos com o gerente, enquanto desempenhava outra função na agência. No dia seguinte, um cliente reclamou de um desconto no valor de R$25 mil por um cheque não emitido por ele. A assinatura no cheque era falsa e o saque foi feito com o registro do gerente. O banco orientou, então, a bancária a fazer um empréstimo para cobrir o valor. Ela se recusou e foi demitida. O relator do caso na 7ª turma do TST, ministro Cláudio Brandão, afirmou que a conduta do banco descrita pelo TRT da 8ª Região, que abrange Pará e Amapá, deixou claro que houve abuso de poder. A 7ª turma negou o recurso do Bradesco e, assim, ficou mantida a decisão de segunda instância que condenou o banco a indenizar a trabalhadora em R$100 mil. E o giro de notícias continua. O destaque agora é da 5ª turma. A lanchonete Girafas vai ter que indenizar uma atendente que sofreu agressão física e racial por parte da chefia. De acordo com o processo, durante o expediente, a trabalhadora pegou um pedaço de carne para comer, mas foi repreendida pela gerente, que a obrigou a esquentar o alimento ao máximo e depois comê-lo muito quente, o que resultou em queimaduras de 1º grau nos lábios e laringe. Além disso, a trabalhadora afirmou que durante o episódio era xingada pela gerente e ofendida com expressões racistas. A empresa recorreu ao TST, mas o relator, ministro Douglas Alencar Rodrigues, manteve a condenação imposta pelo TRT do Rio de Janeiro, ao concluir que ficou configurada a conduta ilícita da empregadora. Além disso, para se decidir de forma contrária, seria necessário reexame de fatos e provas, o que é vedado pela súmula 126 do TST. A decisão foi unânime. E esse caso repercutiu em nossas redes sociais e teve destaque na página do TST no Facebook. A Osana Lira Pereira comentou o quão absurdo considerou esse episódio. E você também pode deixar o seu comentário na página do TST no Facebook. O endereço é facebook.com/TSTJus. E chegou a hora de esclarecer as dúvidas dos internautas. É o quadro Quero Post. E a dúvida de hoje, publicada no Facebook com a hashtag Quero Post, é do Bruno Lopes. Ele quer saber o que acontece com um funcionário acometido de doença que o impeça de trabalhar, mas que ainda não cumpriu a carência de 12 meses para o auxílio-doença, se ele fica sem salário. Vamos conferir. Todo trabalhador brasileiro com carteira assinada contribui com o INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, uma contribuição obrigatória que entra em ação para dar suporte aos trabalhadores quando eles não podem contar com os rendimentos do próprio trabalho. São vários tipos de benefícios, como a aposentadoria ou afastamento do trabalho por invalidez ou doença grave. No caso de doença, o trabalhador precisa cumprir o período da chamada carência do INSS,
que é o número mínimo de contribuições mensais para que o cidadão possa ter direito a receber o benefício. Resumindo, o trabalhador só receberá o auxílio-doença caso tenha contribuído por no mínimo 12 meses com a Previdência Social. Essa carência começa a ser contada exatamente após a primeira contribuição. A contribuição social funciona da seguinte forma: quem recebe salário de até R$ 1.659,38 contribui com 8%. Já os trabalhadores com salários que vão de R$ 1.659,39 até R$ 2.765,66 contribuem com a alíquota de 9%. E os assalariados que recebem de R$ 2.765,67 até R$ 5.531,31 contribuem com o teto do recolhimento, que é de 11%. Quem recebe acima de R$ 5.531,31 também contribui com 11% desse valor, que é o teto e equivale a R$ 608,44. O advogado trabalhista explica que, em regra, o empregado que não tiver contribuído por pelo menos 12 meses com o INSS não será beneficiado com o auxílio-doença em caso de afastamento do trabalho por mais de 15 dias. Mas existem exceções. Vai depender de qual é essa doença, né? Se for uma doença comum, uma doença ordinária, ele não vai ter cumprido a carência mínima de 12 meses e não vai ter direito ao benefício. Caso essa doença seja uma das doenças relacionadas na própria lei que afastam a exigência da carência, ele vai ter direito. Nós podemos listar, por exemplo, o caso da AIDS, da hanseníase, da cardiopatia grave, né? E também nos casos de acidente de trabalho, e se a doença for relacionada pelo trabalho ou acidente de trabalho, ele vai ter direito à isenção e, portanto, vai ter direito ao benefício sem a carência. O advogado trabalhista afirma ainda que, geralmente, a carência só precisa ser cumprida uma única vez. A carência, em tese, sim, ela precisa ser cumprida uma única vez, salvo nas hipóteses em que há interrupção das prestações. O empregado que perde o emprego, passa um tempo sem estar trabalhando com a carteira assinada, quando ele retornar ao mercado, ele vai ter que cumprir de novo a carência de no mínimo 1/3. Ou seja, se ele ficou 5 anos trabalhando, foi desligado, depois ele adquire um novo emprego e passa a trabalhar, ele vai ter que cumprir 4 meses para ter direito ao auxílio-doença. E no próximo bloco, Breno Medeiros toma posse como novo ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Voltamos com o Revista TST e veja agora outras notícias de destaque na Justiça do Trabalho. Breno Medeiros é o mais novo ministro do Tribunal Superior do Trabalho. O magistrado tomou posse no TST, na vaga reservada a juízes de carreira da magistratura trabalhista, aberta após a aposentadoria do ministro Barros Levenhagen. Natural de Curitiba, Breno Medeiros era desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás, onde ocupava a presidência desde fevereiro deste ano. O ministro João Oreste Dallazen foi homenageado durante a última sessão dele na Seção 1 de Dissídios Individuais do TST e também na sessão do órgão especial. Ao todo, são 37 anos de atuação na Justiça do Trabalho, 21 deles só na Alta Corte Trabalhista. O ministro Brito Pereira lembrou que o magistrado foi o responsável pelo início do processo judicial eletrônico na Justiça Trabalhista. O presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, afirmou que a instalação do PJE em toda a Justiça do Trabalho, o que deve ocorrer até o fim do ano, coroa a eficiência e o empenho do ministro Dallazen. Eu quero, de forma muito breve, acima de tudo, externar o meu reconhecimento ao tribunal pela fidalguia, pela generosidade com que sempre me tratou e pelos anos, como diria o poeta, de esplendor na relva que aqui vivi e que foram e que serão sempre inesquecíveis para mim.
O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Renato de Lacerda Paiva, concluiu correição no Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Durante uma semana, o ministro acompanhou o desempenho das unidades administrativas e judiciárias no cumprimento de metas e as estatísticas que mostram a movimentação de processos, o desempenho dos sistemas informatizados e o aproveitamento de servidores e magistrados, entre outros itens. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, promove até o dia 1º de dezembro o curso de formação inicial para juízes do trabalho substitutos. O curso, que já está na 23ª edição, é voltado para juízes substitutos que tomaram posse recentemente. Disciplinas como lógica da decisão judicial e técnicas de conciliação judicial e administração judiciária vão ser ministradas durante o curso. Os 100 anos de Arnaldo Susequinde, um dos juristas ícones do direito do trabalho, são tema de exposição no TST. Confira. É como uma viagem no tempo. Em exposição, a trajetória do homem intimamente ligado à história da Justiça do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho, onde ele atuou como ministro entre 1965 e 1971. Estão lá objetos pessoais e de trabalho do acervo do jurista carioca Arnaldo Lopes Susequinde, como o mobiliário do gabinete em que ele trabalhava. Também podem ser conferidos exemplares da biblioteca pessoal dele e as mais de 20 publicações que levam a sua assinatura, como o primeiro livro, Manual da Justiça do Trabalho. Esse patrimônio todo é muito importante para o Brasil, para ser estudado, para ser conhecido. Então aqui não tem o melhor lugar, é a casa onde isso poderia ser recebido. Mas é para aquela que talvez seja a sua obra mais marcante que se voltam todas as atenções. O texto da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, redigido precocemente, aos 24 anos, a convite do então presidente Getúlio Vargas. Além de ter confeccionado inicialmente aquele que é o grande diploma trabalhista brasileiro, ele, em conferências, em palestras, sempre dava o sentido original de cada um desses dispositivos. Portanto, nós temos a alegria de ter até hoje, e principalmente hoje gravado em vídeos, a interpretação autêntica da CLT na sua redação original. Também estão expostos diplomas, medalhas, faixas e placas. Homenagens concedidas ao longo dos 95 anos de uma vida dedicada ao direito e à justiça do trabalho e que se confundem com a história do direito trabalhista no Brasil e no mundo. Ele foi um grande homem, porque ele fez pelo Brasil. Ele não apenas foi ministro do TST, como ele foi procurador. Na condição de procurador foi que ele instalou a Justiça do Trabalho, foi um dos instaladores da Justiça do Trabalho. Ele foi ministro do Trabalho, foi ministro da Previdência, enfim, e ainda por cima representou o Brasil na Organização Internacional do Trabalho. Então acho que a gente deve tudo ao ministro Susequinde e esse talvez então seja o principal legado dele. A ligação de Arnaldo Susequinde com o TST é tão grande que, após a morte dele em 2012, as cinzas do ministro foram jogadas no jardim do tribunal. O plenário da corte também recebeu o seu nome, uma homenagem ao legado atribuído a ele. Para todos nós, é realmente um ícone, alguém que encarna praticamente o espírito da justiça do trabalho, do direito do trabalho. Portanto, ao reverenciá-lo no seu centenário, com uma exposição, aproveitando todo o acervo de lembranças pessoais, de obras, de livros, para nós tem um significado todo especial. É a história da justiça do trabalho contada por aquele que a vivenciou diretamente. A exposição comemorativa 100 anos de Arnaldo Susequinde pode ser vista até o dia 20 de novembro no mezanino do Bloco A do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, sempre das 9 horas da manhã às 5 da tarde.
chegamos ao fim de mais uma edição do Revista TST. Mas você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho no nosso site e pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.